Religião e política não se discutem. Será mesmo? Bom, vamos conversar um pouquinho aqui nesse vídeo. Então, seja bem-vindo mais uma vez. E se você é nova aqui no canal, aproveita para se inscrever, dê o like se você estiver gostando do vídeo e compartilhe o conteúdo também, isso é muito importante. No domingo passado não tivemos vídeo aqui no canal, fiquei devendo essa, mas eu precisava tirar um tempo também para organizar umas questões de final de semestre, e aí por isso não consegui gravar o vídeo, mas agora estamos voltando à rotina normal, eu espero. Todo domingo à noite temos vídeo aqui no canal. Mas vamos ao assunto desse vídeo, que é a relação entre religião e política, ou uma possível relação. Eu vou conversar a respeito disso. Bom, antes de tudo eu preciso conceituar algumas questões para pensarmos o que é política, afinal de contas, para percebermos se esse conceito tem de fato vinculação com a religião. Bom, o ser humano é um ser humano político. Aristóteles já dizia que o ser humano tem uma tendência natural a viver em comunidade, por isso ele é um ser político, porque afinal de contas, vida em comunidade refere-se à vida na polis, ou seja, ao exercício da política. E aqui também precisamos já fazer uma diferenciação sobre esse termo. Nós temos aqui pelo menos duas formas de compreensão do termo política. Uma delas é essa que eu acabei de mencionar, que se refere à vida em comunidade. Nesse sentido, todos nós, quer queiramos, quer não, quer reconheçamos, quer não, somos seres políticos. Isso é inevitável. A gente vive em sociedade e aí é preciso que a gente adote essa prática política na relação com o universo público que nos cerca. Por outro lado, há um outro conceito de política vinculado à política partidária, seria política relacionada aos partidos políticos, diversos que existem aqui no Brasil, por exemplo, e em democracias ao redor do mundo. E eu quero deixar claro aqui que o tema desse vídeo não se refere à política partidária, se refere sim à política como polis, como cidadania, como participação pública na sociedade humana. Mas nesse caso também permanece a pergunta, afinal de contas, é possível relacionar religião e política? Eu acho que a resposta já está dada. Olhar para a história humana é perceber que, em maior ou menor grau, sempre houve essa relação entre religião e política. Desde os primeiros períodos da igreja até a patrística, a igreja medieval, a formação dos estados nacionais, o apoio da igreja, em sua maioria, dado a certos regimes ditatoriais, como o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial, há uma relação muito clara entre religião e política, para bem e para mal, e mais frequentemente para mal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Aqui no Brasil também temos exemplos disso com muita propriedade. Aliás, os últimos anos na política brasileira foram recheados dessa participação nem sempre saudável da religião no universo político. E daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também. Mas eu queria aqui retornar então ao texto bíblico para pensarmos, será que no texto bíblico há política? Analisando o profetismo em Israel, a gente consegue enxergar com muita clareza que sim, a mensagem dos profetas está recheada de questões políticas, vinculadas aqui àquele sentido que eu falei agora há pouco de vida na polis, de cidadania. Sem querer aqui realizar anacronismos, ou seja, projetar no passado uma leitura do presente, é possível sim percebermos na fala dos profetas que questões como justiça social, cuidado com os mais pobres, questão de reforma agrária, a questão do acúmulo de capital por parte de poucos, tudo isso está presente no discurso profético e tudo isso é, sim, política. Porque os profetas não são seres não históricos, eles não são seres que caíram do céu de paraquedas e não conseguem analisar a sua própria história. Ao contrário, eles são pessoas profundamente inseridas na sua sociedade e, por causa disso, são capazes de enxergar os erros, os desmandos, os problemas sociais, econômicos, políticos e também teológicos, claro, que os cercam. Então os profetas, exatamente porque são atravessados pela experiência de Deus e também pela experiência do mundo, eles falam. E em suas palavras há sim muitas questões políticas. Por exemplo, Jeremias é um profeta que fala contra certos apoios políticos que Israel está buscando e propõe uma certa abordagem em relação à Babilônia, que inclusive vai levá-lo a ser considerado como um traidor da própria pátria. Aliás, Jeremias vai morrer no exílio. Outro exemplo claro é Elias. Elias tem uma relação com a monarquia de Acabe, que é uma relação profundamente crítica. A gente enxerga isso, inclusive, na forma como o próprio Acabe recepciona Elias. Ele chama Elias de ave agourenta de Israel, ou seja, aquele personagem que está ali de uma certa forma como um elemento crítico, um elemento que está
desestruturando aquela própria realidade monárquica. E isso é política, isso é fala política. Então sim, os profetas têm uma veia política muito clara, muito presente. Aliás, sobre isso, deixa eu recomendar aqui um livro do Milton Schwantz, chamado A Terra Não Pode Suportar Suas Palavras, que é uma reflexão sobre o livro do profeta Amós. Sensacional, fica aqui a indicação para vocês. Mas temas políticos não estão presentes apenas nos profetas. Se a gente retorna à Torá, a gente encontra, por exemplo, lá no Levítico, no Deuteronômio, textos que falam sobre reforma agrária, sobre descanso da terra, sobre questões ecológicas. E tudo isso, sim, está vinculado a uma perspectiva política de mundo. Para a gente compreender essa questão, antes de tudo, vale lembrar aqui aquela distinção que fizemos sobre o termo política. Então, em termos de política partidária, de fato, Jesus nunca se envolveu com a política desses termos. E havia política desses termos no seu tempo. Os fariseus, por exemplo, eram um partido religioso, político, social. Os saduceus eram um partido religioso, político com muita clareza, vinculado ao templo em Jerusalém. E Jesus não se associou a nenhum deles. Agora, a política enquanto participação na própria sociedade, aí sim, Jesus foi claramente um ser político. Aliás, vamos aqui perceber o seguinte: a Galileia na qual Jesus está e o próprio Império Romano no qual ele se encontra são elementos politizados. Não dá para dissociar aqui religião e política no primeiro século da era cristã, porque essas coisas estão juntas. Aliás, sobre esse assunto, Richard Osley, num excelente livro chamado Jesus no Império, critica esse entendimento de que não há política na perspectiva de Jesus. Sobre isso ele diz o seguinte: o Jesus que contensende com o império, porém, está radicado num Jesus que foi reduzido a uma mera figura religiosa. Sendo o império, por definição, um ente político, um Jesus meramente religioso deixa de ter para ele qualquer relevância e implicação. Perceba aqui os problemas, então, dessa redução de Jesus a uma mera figura religiosa. Primeiro, a sua mensagem deixa de ter o impacto que de fato ela teve. Porque nesse conceito de religião separada da sociedade, como se entende assim, essa perspectiva, nós colocamos na mensagem de Jesus uma espécie de categoria inócua, uma categoria espiritualizada, no mau sentido do termo. Uma categoria, enfim, que é meio fantasmagórica, que não tem nenhum tipo de incidência sobre a vida. Então as falas de Jesus, muitas delas, sim, problemáticas para o Império Romano do seu tempo, são, nessa leitura despolitizada, retiradas do seu contexto e esvaziadas. E certamente isso tem intencionalidades, tá? Isso não é feito à toa. Isso é feito para deixar Jesus domesticado por um certo viés ideológico que quer se apresentar como neutro no campo da política. Coisa, aliás, que não é possível. Mas se a gente retorna aos evangelhos e percebe que, sim, a fala de Jesus é política, fica muito mais claro compreendermos por que Jesus foi preso e condenado à crucificação. A cruz do Império Romano era uma pena dada a terroristas em potencial. Então, em certo momento da sua vida, Jesus foi encarado pelo Império Romano como uma ameaça política que precisava ser silenciada. Se Jesus fosse apenas uma figura religiosa, nesses termos que eu falei agora há pouco, dificilmente o Império se preocuparia em crucificar alguém assim. Mas sim, Jesus é um ser político. Ele faz profundas e severas críticas socioeconômicas que vinculam-se à realidade política do seu tempo. Por exemplo, quando ele fala sobre a questão de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós lemos esse texto, você deve lembrar, que é aquele momento em que Jesus está sendo questionado sobre o imposto dado a César, aí ele pede uma moeda e pergunta qual é a imagem que está naquela moeda, e eles dizem, olha, é de César, e aí Jesus responde, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Percebam que dar a César o que é de César respondeu à pergunta que foi feita pelos fariseus. Então o que vem depois, dar a Deus o que é de Deus, é a parte central da fala de Jesus, é o que ele quer chamar a atenção. E a gente lê hoje essa expressão compreendendo-a como se fosse uma espécie de divisão de campos. Nós somos seres de dois mundos, temos responsabilidades com o Estado e também com o próprio céu. Mas na época de Jesus não é isso que acontece. Na época de Jesus, tudo é do César, inclusive a adoração. Então, uma fala como, dá a César o que é dele, mas dá a Deus o que é de Deus, essa frase, na verdade, está resgatando da própria perspectiva religiosa e litúrgica elementos que eram dados ao César que, para Jesus, não pertencem a ele, mas pertencem a Deus. Perceba como isso é, de fato, uma crítica muito severa ao império. Não apenas isso, se a gente compreende que na época de Jesus, religião e política estão muito entranhados,
O templo em Jerusalém, por exemplo, é um templo vinculado às elites romanas. Então você tem ali uma elite econômica, social e religiosa que está ali cuidando daquele templo. Ora, as críticas de Jesus a esse templo, que são muitas, são várias. Jesus disse aos seus discípulos, por exemplo, que aquele templo não iria ficar em pé, não sobraria pedra sobre pedra. Isso é uma fala muito severa e muito dura contra aquela instituição religiosa, que também é uma instituição política. Então perceba mais uma vez que sim, em Jesus há um elemento de crítica política, porque ele é um ser político. Ele não fugiu da sua própria sociedade e não se encastelou em discursos religiosos. E, abrindo parênteses aqui, como eu falei agora há pouco, quando a gente torna Jesus um ser meramente religioso, na verdade, a gente está, conscientemente ou não, esvaziando a sua própria palavra e as consequências que ela traz para torná-las talvez mais palatáveis para o ser humano contemporâneo. E aí eu acho que é um problema sério, porque a gente está rejeitando a mensagem de Jesus e o próprio Jesus. Que é um exemplo que eu estou falando? Jesus participa em campanhas de armamento da população. O nome de Jesus é usado para isso. Aliás, em igrejas evangélicas, hoje, nós temos EBDs que estão mostrando armas dentro da igreja para as pessoas, como uma espécie de curso para que elas possam se armar. Eu não sei exatamente para quê, e eu espero não ter que descobrir, mas se armar. Isso é um contrassenso tão gigante, porque se a gente olha para Jesus de Nazaré e percebe que ele vai dizer a Pedro, embainha a tua espada, porque quem usa a espada morrerá por ela, ora, um discurso como esse não pode ser usado no discurso de armar a população. Jesus, o nome de Jesus foi utilizado ao longo da história para dar apoio a muita coisa ruim. Na Segunda Guerra Mundial, grande parte da igreja evangélica protestante apoiou Hitler como o novo senhor, como seu Führer. Aqui no Brasil, durante a ditadura militar brasileira, várias igrejas evangélicas, denominações, apoiaram os militares, torturando pessoas. Há relatos de pastores, diáconos, que iam domingo de manhã pregar na igreja e sábado à noite estavam no DOPS torturando pessoas. Por causa também desse desligamento entre política e religião, ou seja, porque não se desejou pensar a respeito dessas questões, nós tivemos, nos últimos anos do Brasil, um governo irresponsável e incompetente que causou a morte de milhares de pessoas. E isso fruto de apoio religioso. Então, discutir essas questões não é apenas algo teórico. A gente teve no Brasil um laboratório em relação a isso. E tem até hoje. Qualquer discurso hoje nas igrejas evangélicas que busca alienação das pessoas, no sentido de torná-las ignorantes dessas questões que se relacionam à política, esse discurso é filho de um desejo por poder e também pela vontade de instaurar uma espécie de ditadura religiosa evangélica, uma espécie de talibã evangélico, o que é um absurdo. Aliás, sobre isso, deixa eu indicar para vocês aqui a obra do Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, que é o texto que ele escreveu que lhe valeu o silêncio obsequioso, que foi o afastamento do Boff da sua cátedra de ensino. Ele perdeu as disciplinas que lecionava e ficou sob vigilância por parte da Igreja Católica durante muito tempo. E nesse livro, Boff diz com toda clareza: a Igreja, na sua relação com o poder, perdeu a batalha. Ela apostatou da fé. Ela se rendeu à oferta de Satanás no deserto. Como diz lá o texto bíblico, quando ele se aproxima de Jesus e diz: olha, se você me adorar, eu te darei toda a glória desses reinos. Pois bem, diz Boff, a igreja aceitou essa proposta. E conquanto sempre exista um remanescente de fiéis, sempre existe sim um grupo que, como diz lá o texto bíblico, não se dobrou a Baal, ou seja, os 700 joelhos que não se dobraram a Baal, sempre há esse grupo certamente, sempre há gente honesta, gente séria, que leva o evangelho com seriedade, com firmeza de propósito e com o coração repleto da graça de Deus, sempre há essas pessoas. Por outro lado, a história precisa ser vista por nós com muita clareza, para enxergarmos que em vários momentos, sim, a alienação política foi um instrumento dos líderes religiosos para colocar certas pautas em vigor ou fazer valer seus próprios desejos diante da sociedade que é plural e diversa. A bancada evangélica brasileira é uma vergonha ao evangelho, porque todas as vezes que ela é chamada a se posicionar, ela se posiciona a partir de interesses espúrios e não a partir da lógica do próprio evangelho. Então perceba que isso não é uma coisa teórica, como eu disse agora há pouco. Essa relação de religião e política ela está muito clara, muito presente. Então a gente precisa pensar com muita clareza, com muito cuidado sobre essa relação.
Mas talvez possa haver pessoas que vão dizer o seguinte: bom, a igreja deve ver para anunciar o evangelho. Sim, eu concordo plenamente com essa afirmação. Mas resta perguntar o seguinte: o que é o evangelho e quais são as suas implicações? Porque o evangelho não é o chamado a uma vida vinculada à realidade celeste apenas. O evangelho é um chamado à integralidade do ser. O evangelho nos alcança como somos. E nós não somos apenas seres espirituais. Nós não somos apenas alma. Nós somos seres corporais, biológicos, sociais, políticos, ideológicos, religiosos, éticos, culturais. Ou seja, uma infinidade de perspectivas que formam a nossa própria condição humana. E nesse sentido, mais uma vez, sim, a política lida aqui não com política partidária, mas com política na sua relação com a polis, cidadania. Nesse sentido, sim, o evangelho tem muito a ver com isso. Afinal de contas, vamos citar aqui Tiago. Tiago diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Perceba aqui duas questões que se relacionam. Visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações é, na verdade, cuidar dos mais pobres, porque órfão e viúva, assim como levita, estrangeiro, são símbolos bíblicos para as pessoas mais pobres. Então, a religião pura para com Deus não é aquela que se esgota nas doutrinas, mas sim aquela que se revela no cuidado para com essas pessoas. E ao mesmo tempo manter-se incontaminado do mundo. Mundo aqui, gente, é um mundo não como cultura, não como sociedade, mas o mundo como sistema, um jeito de pensar contrário à lógica de Deus. Então é preciso afastar-se dessa lógica que, entre outras coisas, aliena as pessoas para controlá-las melhor em nome da religião. Então, nesse sentido, pensar a relação política e religião é algo necessário. Se o evangelho nos envolve na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, ora, tudo isso certamente passa pelo aspecto político. Aqui há um problema que nós já falamos aqui no canal algumas vezes, que é esse dualismo antropológico que separa a vida em dimensões. Nós não somos chamados para cuidarmos do espírito em detrimento das coisas do mundo, da matéria, da carne. Ao contrário, como falei agora há pouco, nós somos chamados à integralidade. Essa integridade que somos, essa leitura integradora, é a proposta do Evangelho para todos nós. Na perspectiva do Evangelho de Jesus, céu e terra, alma e corpo, espírito e carne são ambas dimensões de um mesmo ser que é alcançado na sua totalidade pela salvação que ele proporciona. Aliás, no primeiro domingo de agosto, nós vamos falar sobre a carta de Tiago e voltaremos a esse assunto. Mais uma vez, não. Temas como justiça social, dar pão a quem tem fome, vestir os nus, cuidar das pessoas, se preocupar com os presos, acolher os estrangeiros, os desprovidos de posse, tudo isso não são questões ideológicas. Antes de tudo, são questões vinculadas ao Evangelho. Levantar a voz em favor do oprimido, combater o mal institucionalizado, estruturado, tudo isso faz parte do nosso chamado enquanto discípulos e discípulos de Jesus. Gente, por favor, entendam isso. Direitos humanos não é uma questão ideológica. Direitos humanos é uma pauta humana e é uma pauta que está presente com toda clareza na religião judaico-cristã, desde os profetas do Antigo Testamento até Jesus de Nazaré, até a igreja cristã primitiva. Está repleta da preocupação com o bem-estar dos outros. Jesus andou por toda parte praticando o bem. Ora, e que bem é esse que ele praticava? Alimentava pessoas, curava enfermos, se preocupava com vidas. É isso que ele fazia. E nesse sentido, se nós somos seus discípulos e discípulas, nós precisamos fazer o mesmo. Então, dar pão a quem tem fome é importantíssimo e faz parte da nossa fé. E também questionar a razão por que há pessoas passando fome também faz parte da nossa fé. Por tudo isso, gente, política e religião, sim, se discutem.
Porque quando não se discutem, a igreja se torna muito facilmente refém de uma leitura, de uma perspectiva, de uma proposta que vai levá-la a apoiar acriticamente uma determinada proposta de governo. E qualquer apoio acrítico, ou seja, sem essa leitura crítica, qualquer apoio que seja dado pela igreja a uma certa posição política, partidária, isso é muito problemático, porque isso causa males à sociedade humana e à própria mensagem do Evangelho. Mais uma vez aqui recomendo Igreja Crente e Poder, do Leonardo Boff. É uma leitura que vai ajudar muito a elucidar essas questões. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês gostaram de mais desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo. Faça os comentários aqui embaixo também. Esse tema é importante, é legal ler o que você está pensando a respeito. Esteja aqui com a gente no próximo domingo, dia 30 de julho, às 9h30 da noite. Temos aqui uma live no canal falando sobre o livro A Cadeira de Prata, das Crônicas de Nárnia. Se você não leu o livro, ainda tem um tempinho pela frente para ler o livro ou para se inteirar um pouco sobre a história. Mas, de qualquer forma, esteja aqui com a gente vai falar a respeito desse livro e conversar sobre teologia presente em Nárnia. Então, aguardo você. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.